aula passada que as primeiras espermas, ou seja, plantas com sementes nuas, surgiram lá 380 milhões de anos atrás, no Devoniano. E essas plantas, então, foram se diversificando, algumas espécies foram sendo extintas, outras foram surgindo, e ainda hoje a gente tem espécies de gimnospermas, ou seja, de plantas com sementes nuas, habitando o planeta Terra, tá? Então, vou começar a projetar. Está acontecendo igual aconteceu na aula passada. Quando eu vou apresentar, não aparece para mim. Eu vou ter que abrir de novo. Não aparece meus slides. Aí eu tenho que fechar e abrir de novo para ele aparecer. Vamos ver. Ah, foi. Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Tá bom. Então, hoje a gente vai começar a ver essas plantas com sementes nuas, ou seja, as gimnospermas, que ainda habitam o planeta. Eu acabei de falar que durante esses 380 milhões de anos, houve tanto diversificação, ou seja, surgimento de novas linhagens, novas espécies, quanto extinção. Isso está acontecendo o tempo todo com os organismos no planeta, né? Novas espécies estão surgindo, outras espécies estão sendo extintas, ou pelo homem, ou por fenômenos naturais, que a gente não sabe, mas isso é a evolução da vida na Terra, né? Algumas espécies vão surgindo, outras vão se extinguindo, e assim o número de espécies vai variando ao longo do tempo. Com esse grupo aí, com as gimnospermas, não foi diferente, tá? Então, esse grupo, como a gente viu, ele surgiu, as gimnospermas estão aqui nesse diagrama, elas são esses grupos, essas linhagens com esses pontilhados, tá? Então, elas surgiram lá, como a gente viu, no Devoniano, né, cerca de 380 milhões de anos atrás, as gimnospermas. Algumas surgiram, olha lá, e se extinguiram, tá vendo? Surgiram e se extinguiram, mas algumas surgiram e habitam até hoje o planeta. Aqui é o presente, é o tempo presente, é o período que a gente está vivendo, que provavelmente vai ser chamado de antropoceno, tá? Os geólogos estão querendo chamar esse período de antropoceno por conta do homem, né? Então, olha lá, aqui, esse grupo de gimnosperma, de planta com semente nua, surgiu e perdurou, né? Novas espécies desse grupo foram surgindo e foram se extinguindo, e atualmente a gente ainda tem representantes desse grupo aqui vivendo no planeta. Esse outro grupo aqui, a mesma coisa, tá aqui. Então, a gente ainda tem representantes desse grupo habitando o planeta Terra, a mesma coisa aqui. Então, esses foram os 3 grupos de gimnospermas que ainda apresentam representantes no planeta, que surgiram há um tempo atrás, lá no Permiano, né, há cerca de 350 milhões de anos atrás, e ainda habitam o planeta. Outras, olha só, se extinguiram, tá vendo? Vocês conseguem entender esse diagrama? Sim. Sim, né? Então, várias linhagens de plantas com sementes nuas surgiram no planeta, se extinguiram, surgiram, se extinguiram, surgiram, se extinguiram. Lógico, isso a gente consegue resgatar por conta dos fósseis, né? Então, a gente consegue reescrever essa história por conta do registro fóssil, que
Muitas vezes essa história está pela metade, porque a gente sabe que o registro fóssil não é completo. Pelo contrário, para uma coisa fossilizar, um organismo fossilizar, é a exceção, não é a regra. A maioria dos organismos não deixa fóssil. Então, pode ter um monte de organismo que viveu nesse período e que a gente nem tem fóssil para contar, tá? De qualquer maneira, o período onde houve maior diversificação, ou seja, maior número de espécies de gimnospermas, de plantas... Gimnospermas é só um termo popular para eu dizer plantas com sementes nuas, tá? Plantas com sementes não envolvidas por um fruto. É só isso, é um termo popular, coloquial, tá? Não é um reino, não é um filo, não é uma classe, não é uma ordem, não é nada. É um termo popular, tá? Então, a maior diversificação das plantas com sementes nuas ocorreu aqui no Mesozoico, no Triássico e Jurássico, há cerca de 300 milhões de anos atrás. Então, esses períodos aqui também, por coincidência, são os períodos onde habitavam o planeta os grandes dinossauros, né? Então, a maioria dos dinossauros de grande porte estavam convivendo com as gimnospermas nesse planeta, nesses períodos, provavelmente se alimentavam dessas sementes, né? Então, antes disso, antes do Permiano, a gente viu que os animais que habitavam esses períodos não tinham semente para comer, semente ainda não tinha, era uma estrutura que ainda não tinha surgido no planeta. Então, os herbívoros se alimentavam de raiz, de caule, de folha, mas não de semente, tá? Semente, só os organismos que viviam a partir do Devoniano é que começaram a conseguir consumir esse tipo de estrutura botânica, tá? E as angiospermas, olha lá, aqui estão representadas as angiospermas, tá aqui com esses pontilhadinhos meio na diagonal. As angiospermas, olha lá, as primeiras angiospermas que habitaram o planeta Terra datam do Cretáceo, cerca de 280, 270 milhões de anos atrás. E aí, quando elas surgiram, percebam que elas se diversificaram muito rapidamente. Isso aqui está diretamente relacionado ao número de espécies. Olha aqui, surgiram e rapidamente houve uma diversificação, ou seja, o aumento do número de espécies. E atualmente, se a gente for comparar todos esses grupos de plantas aqui representados, aqui estão as embriófitas, tá? Na verdade, só as plantas vasculares. Percebam que é o maior grupo que habita o planeta atualmente, apesar de ser o mais recente, olha lá a origem delas. Mas houve uma diversificação muito rápida, tá? Mas o grupo nosso de interesse hoje é esse aqui. Esses três, a gente vai dar uma olhada nessas três linhagens de plantas com sementes nuas que ainda habitam o planeta Terra, né? Quem são elas? Como é, entre aspas, carinha, a morfologia dessas plantas. Então, atualmente, a gente tem apenas 15 famílias de gimnospermas habitando o planeta Terra. Isso é muito pouco, muito pouco. 820 espécies apenas. Por que eu digo apenas? Porque, quando eu comparo com angiospermas, em angiospermas a gente tem 270 mil espécies. Aqui a gente tem menos de 1.000 espécies no mundo. Então, é muito pouco. A gente percebe que realmente o boom dessas plantas foi lá no Triássico e no Jurássico, né? Agora, quem realmente domina o planeta são as angiospermas. E o que caracteriza essas 820 espécies? Qual é a característica comum? A gente já viu. Os óvulos, ou seja, os gametófitos femininos, que são formados sobre as folhas, eles, como eu falei, são formados sobre as folhas. Por isso, eles são nus, não são envolvidos pela folha, eles são expostos, tá? Eles não estão dentro de um ovário. Essa folha que se dobra, ela se desenvolve, né? E ela passa a ser o ovário das flores, tá? Mas isso acontece nas angiospermas. Nas gimnospermas, o gametófito feminino
que eu posso chamar de óvulo, que no interior desse gametófito eu tenho a oosfera, que é o gameta feminino, ele é exposto, nu. Ele está sobre a folha e não dentro de uma folha que vai formar um ovário, tá? E no Brasil, né? Aqui são os números no Brasil. No Brasil, a gente só tem 5 famílias de gimnospermas. 26 espécies apenas. 3% da diversidade mundial é encontrada no nosso país. É muito pouco, né, gente? Quando eu penso no Brasil, quando eu penso na diversidade do nosso país em angiospermas, nós somos o país mais diverso. Agora, quando eu penso na diversidade de gimnospermas, a gente é pobre em relação a isso. A gente só tem 3% da diversidade mundial. Em geral, essas plantas, né, as gimnospermas, são encontradas atualmente mais em regiões de clima frio, temperado, como o hemisfério norte. No Brasil, a maioria das gimnospermas é encontrada no sul do país. Mas isso não significa que a gente não tenha gimnosperma no Nordeste. A gente tem um gênero de gimnosperma, que é o gênero Podocarpus, com 2 espécies. Então, um gênero é formado por espécies. Dentro de um gênero, eu tenho espécies, né? No Nordeste, eu tenho apenas o gênero Podocarpus com 2 espécies no Nordeste, tá? Podocarpus, aqui está a carinha de Podocarpus, são os pinheirinhos, muito usados na ornamentação, então, às vezes, a gente encontra esses pinheirinhos plantados em calçada. São os pinheirinhos muito usados em ornamentação. E no Nordeste, a gente tem 2 espécies de Podocarpus. Podocarpus lambert e Podocarpus selove, desses pinheirinhos. Em Alagoas, a gente só tem Podocarpus selove. A gente encontra muito representantes de muitos indivíduos, né, de Podocarpus selove, naquela reserva biológica de Murici, tá? Que é uma região mais alta, mais fria. Lá a gente encontra Podocarpus selove. Gente, eu estou falando de coisas nativas. É lógico que eu encontro outras espécies de gimnospermas plantadas artificialmente. Eu encontro pinheiros, né, do gênero Pinus, eu encontro cupressos, juníperos, encontro outras gimnospermas plantadas. Quando eu falo, em Alagoas só ocorre Podocarpus selove, eu estou falando de nativamente, sem ninguém ir lá plantar. Vocês entendem isso, né? É nativo, não que alguém foi lá e plantou. Tudo bem? Tudo sim, professora. Tá, obrigada. Então, vamos olhar agora um pouquinho outras características dessas plantas, né? Das gimnospermas. A primeira, mais evidente, está aí. Todas elas apresentam sementes e as sementes são expostas, nuas. Por quê? Porque semente vem da onde? Do óvulo. E o óvulo é nu nessas plantas. Ele não está dentro de um ovário, ele é nu. Como consequência, só se ele criasse perninha e mudasse de lugar, mas isso não acontece. Então, a semente é nua, tá? Os óvulos, a gente já vai ver isso com mais detalhe. Por enquanto, só ouçam a palavra e a gente já vai ver com mais detalhe isso, tá? O gametófito feminino, os óvulos, eles vão se formar sobre folhinhas especiais. Então, não é qualquer folha da planta que forma óvulo. Lembrem, o óvulo vem da onde? O gametófito feminino vem da onde? De um esporo. É o esporo que se formou, não foi liberado, ele ficou retido na folha, tá? Não é qualquer folha da planta que é capaz de formar esses esporos que vão originar gametófito. São algumas folhas que são modificadas para isso. Lembrem-se, né? Em geral, as folhas, qual é a principal função? Fotossíntese. Mas algumas folhas, elas mudam a sua função. Então, nessas plantas, algumas folhas, ao invés de elas serem especializadas em fazer fotossíntese, a especialidade dela vai ser produzir esporos. E esses esporos vão ficar retidos e vão originar gametófitos, tá? E gametófito feminino ou masculino. Então, essas folhas recebem nomes especiais. Quando as folhas, essas folhinhas, vão formar esporos femininos
que vão dar origem a gametófito feminino ou óvulo, elas são chamadas de megaesporofilos. Se a gente pensar um pouquinho na palavra, é fácil eu guardar a palavra, tá? Filo, em grego, quer dizer folha. Esporo, então folha que forma esporo, esporofilo. Mega, por que mega? Lembrem que eu falei para vocês que em algumas plantas o esporo feminino é maior e o masculino é menor? Então, vem daí. Mega quer dizer grande, né? Então, folha formadora de esporo grande. O esporo grande é quem? O esporo feminino, que vai originar o gametófito feminino. Então, os óvulos se formam sobre megaesporofilos, que nada mais são do que folhas modificadas formadoras de óvulos, tá? Esses megaesporofilos, eles podem estar isolados na planta ou, mais frequentemente, eles se agrupam em torno de um eixo. Então, forma-se um eixo, esses esporofilos, essas folhinhas modificadas, elas se agrupam em torno de um eixo. A gente já vai ver fotografia disso, tá? Mesma coisa com a parte masculina, com os grãos de pólen. Grãos de pólen que são quem? Os gametófitos masculinos. Vieram da onde? De um esporo masculino. Os grãos de pólen também vão se formar em folhinhas diferenciadas, folhinhas modificadas, que são chamadas de esporofilos, folhas formadoras de esporo. O esporo masculino é pequenininho, então ele é microesporofilos. Os grãos de pólen vão se formar sobre folhinhas formadoras de esporos pequenininhos, microesporofilos, que também podem estar, que em geral, nunca eles estão isolados. Em geral, eles estão agrupados em torno de um eixo que é chamado de microestróbilo, tá? Então, estróbilo é só um eixo com esporofilos. Esses esporofilos podem ser formadores de óvulos, então eles serão megaesporofilos, ou formadores de grão de pólen, então eles serão microesporofilos, tá? A polinização dessas plantas, ou seja, o transporte do grão de pólen até o óvulo, é realizado, a gente já viu isso, é feito, em geral, pelo vento. Esse processo de transporte do grão de pólen pelo vento é chamado de anemofilia. A anemofilia é a polinização pelo vento, o transporte do grão de pólen realizado pelo vento, tá? Então, olhem lá. O que é essa folha formadora de esporo feminino que vai dar origem ao óvulo? Aqui, uma folhinha. Tá vendo essa folha? Tem as outras folhas da planta e tem essa folhinha aqui. Claramente, o papel dela não é fazer fotossíntese. Qual é o papel dessa folha? Produzir esporos femininos que vão ficar retidos aqui e originar o quê? Óvulos. Gametófitos femininos. Então, isso aqui é um esporofilo feminino, um megaesporofilo, tá? Essas folhinhas, esses esporofilos, podem estar arranjados em torno de um eixo. Então, cada unidade dessa daqui, ó, cada uma, ela não parece uma folha, ela já mudou a sua morfologia, porque ela não tem papel de fazer fotossíntese. Qual é o papel dela? Produzir óvulos. Então, esses esporofilos aqui, ó, aqui um, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Esses esporofilos, eles estão agrupados em torno de um eixo. Então, aqui, um esporofilo formador de óvulo. Esse esporofilo aqui, cada um está formando 2 óvulos. Está arranjado em torno de um eixo. A essa estrutura aqui, dá-se o nome de estróbilo. Como esse estróbilo aqui só tem esporofilo feminino, formador de óvulo, então mega esporofilo, esse estróbilo é um estróbilo feminino, olha ele aqui. Aqui não está muito boa a foto, mas cada unidade dessa é um esporofilo feminino, um mega esporofilo. Isso aqui é um estróbilo feminino, um mega estróbilo. Esses óvulos aqui, quando fecundados, vão originar o quê? Esse óvulo e esse óvulo, ou esse.
Óvulo fecundado origina o quê? O zigoto? O gameta feminino origina o zigoto, mas o óvulo, a estrutura toda, origina o quê? Vai originar um embrião. O zigoto vai originar o embrião. Mas esse embrião está dentro de que estrutura? Semente. Semente. Óvulo, o seu gameta feminino está lá dentro. O gameta feminino está lá dentro. E vai formar o embrião aqui dentro. Essa estrutura toda vira a semente. Olha lá, semente que é nua, exposta, não está dentro de um fruto. O embrião está lá dentro. Semente nada mais é do que o embrião que a gente tem que imaginar que está aqui dentro, com esse tecido de nutrição. Isso não é fruto, pelo amor de Deus, na vida de vocês nunca vão falar que gimnosperma tem fruto. A semente muitas vezes é comestível. Assim como a gente come um monte de semente de angiosperma, o arroz, o feijão, sementes às vezes são comestíveis. Algumas sementes de gimnospermas são comestíveis, mas não é porque é comestível que é fruto, é semente. O pinhão, já ouviram falar do pinhão? O pinhão é a semente da araucária, uma gimnosperma do sul do Brasil, nativa do nosso país. Muita gente no sul, sudeste, come o pinhão, come a semente da araucária na época junina. Assa aquilo na fogueira ou cozinha na panela de pressão como se fosse uma castanha e come o pinhão, mas aquilo não é fruto, é semente. Tem gente que chama de fruto. Leigo, fala o fruto da araucária. Você vai falar, meu Deus, não sabia que a araucária era angiosperma para ter fruto. A araucária é gimnosperma, não tem fruto. A semente é nua, tá? Tudo bem, gente? Entenderam o que é esporofilo, o que é estróbilo? Professora, desculpa, o estróbilo vai ser a estrutura que vai ligar os... O estróbilo é tudo isso. Esporanjo não, esporofilo. Estróbilo é estrutura aqui. É um eixo com esporofilos pendurados nesse eixo. Tá? Isso é o estróbilo, toda a estrutura. Vamos mostrar outra foto. Isso aqui é o estróbilo, ó, isso aqui é mais comum da gente ver, um estróbilo de pinos, de pinheiro. Já viram essa estrutura? Que o povo usa para enfeitar a casa no Natal? Pinta, às vezes, de dourado. Já viram isso aí? Sim, já vi. Isso aqui é um estróbilo, não é flor, pelo amor de Deus, tá? O gimnosperma não tem flor. Isso é um estróbilo de araucária. Como que é formado esse... De araucária não, mentira, de pinheiro. Como que é formado esse estróbilo? Cada unidade dessa é uma folhinha modificada. Ah, mas é uma folha dura? É uma folha diferente, tá? É um esporofilo. Qual é a função desse esporofilo? Produzir óvulos. Isso aqui mais escurinho, que a gente está vendo, ó, são 2 óvulos, tá vendo? Um aqui e um aqui. Cada esporofilo desse, cada folhinha modificada dessa, vai formar 2 óvulos, que quando fecundados vão dar origem à semente. 2 sementes por esporofilo nesse caso. Então, isso tudo é chamado de estróbilo. Cada unidade dessa é uma folhinha modificada formadora de óvulo, um esporofilo. Nesse caso, esses esporofilos estão formando o quê? Óvulo. Óvulo é a estrutura feminina, que vai formar o gameta feminino. Então, isso aqui é um mega esporofilo. Todos esses esporofilos só formam óvulo. Então, isso aqui vai ser um estróbilo feminino, ou mega estróbilo. Tudo bem? Tudo sim, professor. Sim, Fazer um professora. Tá. Mesma coisa no masculino, tá? Onde serão formados os grãos de pólen? Também sobre folhinhas modificadas. Como é o nome dessas folhinhas? Esporofilos. Essas folhinhas estão formando o quê? Grão de pólen, que é a estrutura masculina, que vai ter o gameta masculino no seu interior. Então, cada folhinha dessa é um microesporofilo. O que vai formar? Vários, milhares de grãos de pólen, milhares de gametófitos masculinos.
Então, esse esporofilo masculino, esse microesporofilo, não está solto na planta, ele está arranjado com outros em torno de um eixo. Aqui tem um eixo, isso não está flutuando, né? Tem um eixo aqui onde esses esporofilos masculinos, esses microesporofilos, estão apoiados. Como que é o nome dessa estrutura toda aqui? Estróbilo masculino. Ah, por que masculino? Porque todos esses esporofilos só estão formando grãos de pólen. Então, estróbilo masculino ou microestróbilo, tá? Micro não tem a ver com o tamanho, tá, gente? Tem a ver com se é feminino ou masculino. Tudo bem? Sim. Tá, aqui só um estróbilo masculino, um microestróbilo em corte, para vocês verem a estrutura. Então, aqui está aquele eixo central que eu falei para vocês. Nesse eixo central estão presos os esporofilos. Esse esporofilo está formando o quê? Grãos de pólen. Então, ele é um microesporofilo. E esse eixo, então, com esses esporofilos masculinos pendurados, presos, né? Pendurados, não presos, é um estróbilo masculino, ou microestróbilo, tá? Aqui só para vocês verem em detalhe que esses esporofilos, então, estão formando vários e vários milhares de grãos de pólen, gametófitos masculinos no seu interior. Tudo bem? Sim. Sim, professor, tudo bem. Tá? Agora vamos entender um pouquinho como que ocorre o encontro desses gametas, né? A gente já viu que o gameta feminino está lá dentro do óvulo, que está num esporofilo. O gameta masculino está lá dentro do grão de pólen, que está em outro esporofilo. E aí, precisa haver esse encontro, tá? A gente já viu que esse grão de pólen vai ser transportado até o óvulo pelo vento. Mas o jeito do gameta masculino encontrar o gameta feminino varia dependendo do grupo de gimnosperma. Eu vou desenhar para vocês verem com mais como que acontece. Mas, a princípio, lembrem que eu falei para vocês que atualmente a gente encontra 3 grupos de gimnospermas habitando o planeta, tá? Em 2 desses grupos, os gametas masculinos, lembrando, o gameta masculino que está lá dentro do grão de pólen, quando o grão de pólen chegar na micrópila do óvulo, na abertura do óvulo, ele vai liberar os gametas. Em 2 grupos de gimnospermas, o gameta masculino ele é flagelado, como é nas plantas sem sementes. Então, o gameta masculino vai nadar até encontrar o gameta feminino, a oosfera. Então, gameta masculino flagelado, ou seja, móvel, é chamado de anterozoide. E ele vai nadar para encontrar o gameta feminino. A esse processo dá-se o nome de zooidogamia. Em um outro grupo então, em 2 grupos de gimnospermas que habitam o planeta atualmente, os gametas masculinos são flagelados, anterozoides, e nadam para encontrar o gameta feminino, ou seja, há dependência de água para a reprodução. Porque se não há água no processo, o gameta masculino não consegue encontrar o feminino. Então, nesses 2 grupos, ainda há uma dependência de água para a reprodução. Num terceiro grupo de gimnosperma, que habita o planeta atualmente, os gametas masculinos perderam o flagelo. Não são células móveis, são células imóveis. É só a célula lá sem flagelo. Dá-se o nome de célula espermática a esse gameta masculino imóvel, não flagelado. E como ele vai encontrar o gameta feminino, já que ele não consegue nadar? Porque ele vai ter o auxílio de um tubo, o tubo polínico. A gente já vai ver, eu vou desenhar para vocês como que isso acontece. Mas, a princípio, fiquem com essa informação na cabeça. Então, nesse grupo de plantas onde o gameta masculino não é flagelado, é apenas uma célula imóvel, que é chamada de célula espermática, esse gameta masculino vai encontrar o gameta feminino, a oosfera, pelo auxílio de um tubo, o tubo polínico. Então, forma-se um tubo
que vai conduzir, vai levar o gameta masculino até o gameta feminino, até eles se encontrarem, tá? Então, eu vou precisar parar aqui a apresentação e vou, para poder desenhar para vocês, tá? Se eu desenhar aqui, porque eu vou tentar desenhar o processo para vocês, vocês conseguem enxergar? Opa, isso aqui não. Acho que sim, professora. Porque agora eu não vou poder botar naquele modo de apresentação, porque senão eu não consigo desenhar. Eu vou aumentar o máximo que eu conseguir aqui. Aí eu vou começar o processo, o desenho aqui, e aí vocês vão me falando, tá bom? Ó, primeiro de tudo, né? O que é o estróbilo? Estróbilo nada mais é do que um eixo com folhinhas diferentes presas nesse eixo, tá? Essas folhinhas aqui podem formar óvulos, com seu gametinha lá, né? Então, ó, o número de óvulos por folhinha, tá, gente? Vai variar de espécie para espécie. Aqui eu estou desenhando um óvulo por folha, mas vão ter gimnospermas que podem, sobre essa folha aqui, formar 9, 10 óvulos, tá bom? Isso eu estou desenhando um porque é mais cômodo para mim, mas isso vai variar de espécie para espécie. Então, esses esporofilos aqui é um gametinha feminino, que eu estou fazendo essa bolinha aqui, uma célula gamética, tá? Então, o nome dessa estrutura aí é estróbilo. No caso, estróbilo feminino, porque cada esporofilo desse só tá formando óvulos. Então, estróbilo feminino, tá? Cada folhinha dessa aqui vai receber o nome de esporofilo feminino, ou mega esporofilo, feminino. Por quê? Porque ela está formando gametófito feminino, óvulo, com esse gametinha feminino no seu interior, que é a oosfera. Oosfera nada mais é do que o gameta feminino. Tudo bem? Lembrando, isso aqui está preso lá na planta, não está solto assim. Está preso lá na planta, né? Tem a planta aqui, com suas folhas normais, e algumas, e com essa estrutura aqui. Tudo bem? Até agora sim, professora. Tá? Mesma coisa o masculino. Então, eu tenho um eixo. Ô, gente, me perdoem aqui esses desenhos toscos, tá? Mas é só para vocês entenderem. Não é tão tosco assim. A natureza desenha, entre aspas, melhor do que eu. Muito melhor. Então, eu tenho lá, de novo, um eixo e folhinhas. Essas folhinhas vão formar o quê? Grãos de pólen, com suas duas célulazinhas. Lembrem que eu falei para vocês que o grão de pólen é menorzinho, né? Tem menos células. Forma só 2 grãos de pólen por folha? Lógico que não, formam milhares. Vocês viram ali no meu desenho, aqui, né? Milhares de grãos de pólen por folha. Eu estou desenhando 2 só, mas são milhares. Então, essa folhinha aqui, né? Cada folhinha dessa que forma grão de pólen é chamada do quê? Esporofilo masculino ou microesporofilo. Ou microesporofilo. O que essas folhinhas vão formar? Grão de pólen, ou seja, o gametófito masculino com seu gameta, na verdade, 2, né? Gameta masculino. E o nome desse eixo todo aí, dessa estrutura? Estróbilo
masculino, ou microestróbilo. Vocês sabem o que significa esses símbolos aqui? Feminino, tudo bem, mas de onde vem? É só uma... Não. Não? Isso aqui, ó, é o espelho de Afrodite, isso aqui é o escudo e a lança de Hermes. Por isso que tem a palavra hermafrodita, Hermes e Afrodite. Bonitinho, não é? Sabia não, professora. Interessante. O espelho, Sabia não. O espelho de Afrodite e o escudo e a lança de Hermes. Por isso que uma pessoa com dois sexos, ou um bicho com dois sexos, é chamado de hermafrodita. Hermes mais Afrodite. Até arrepio, gente, quando eu vejo essas coisas. É muito bonito. Tudo bem, o que é estróbilo? Vocês entenderam? E o que é esporofilo? Sim, professora. Tá bom. Vou tomar outra folhinha agora aqui. Outra folhinha de papel, né? Tá dando para enxergar? Dá. Deu? Tá sim, professora. Tá, então vamos ver os dois processos que eu falei para vocês, né? Imaginem agora, eu tenho lá um esporofilo, uma folhinha, onde o óvulo foi formado, que é o gametófito feminino com seu gameta feminino. Lembrando que tem outras célulazinhas aqui, né? Além do gameta feminino, eu tenho as outras célulazinhas aqui. Tudo bem? Qual é a ploidia de todas essas células aqui, inclusive do gameta? N. Aplaude. N, né? Porque lembra que ele veio de esporinho, que se dividiu. Então, todo esse tecido é N, inclusive esse aqui, que é a oosfera, que é o gameta feminino. Tudo bem? Sim. Tá? Isso aqui tá lá no estróbilo, tá lá preso no estróbilo. Eu só recortei um do estróbilo para poder mostrar para vocês, tá? Mesma coisa, um esporofilo. Então, essa folhinha aí, vou escrever, vai. É um esporofilo. Pode falar ou esporofilo feminino ou mega esporofilo, tá? Aqui, um esporofilo masculino ou microesporofilo. Esse esporofilo aqui está formando seus grãozinhos de pólen com suas duas células. Vamos imaginar que essas células aqui são flageladas, tá? Essas duas células. Vamos pensar no grupo de gimnospermas que tem os seus gametas flagelados. Então, esses gametas flagelados... Ai, meu Deus. Peraí, gente, rapidinho. Esses gametas aí flagelados são chamados de anterozoides, tá? Gameta masculino flagelado. Falei, ó, desculpa que eu ainda não sei usar vários coloridos, não perco muito tempo, então chegou minha mesa, graças a Deus, eu tô aprendendo a usar, mas ainda não tive paciência de ficar mudando, não tenho muita paciência de ficar mudando de cor, tá, gente? Então, os grãos de pólen vão ser levados, tem que dar a sorte, né, do vento carregar e alguns caírem aqui. Esse processo a gente viu que é chamado de polinização, que nessas plantas, em geral, quem vai transportar é o vento. Então, transporte de grão de pólen pelo vento é chamado de anemofilia, tá? É só a polinização pelo vento. Os grãos de pólen com seus dois gametinhas caíram aqui, na abertura do óvulo, na micrópila do óvulo. E aí, o que vai acontecer? O grão de pólen, eu falei para vocês, ele não entra. Ele é muito grande para entrar na micrópila do óvulo. Se não, também, imaginem, para as plantas, qualquer grão de pólen entrar ia ser uma confusão. Então, o processo
o grão de pólen chega aqui. E aí? Aí, esse grão de pólen vai se... Ah, se eu apagar aqui, melhor não apagar. Esse grão de pólen, ele vai se romper e ele vai liberar os gametas masculinos aqui, nessa região. Então, nessa região, tem que ter água. Tem que ter a... Ah, meu Deus, desculpem aí, gente. Tem que ter água para que o gameta masculino consiga nadar até se fundir ao gameta feminino. Tudo bem? Tudo sim, professora. Então, esse processo aqui, onde o gameta masculino ele é flagelado e ele tem que nadar para encontrar o gameta feminino, é chamado de Ah, meu Deus. Desculpa, gente. Eu não sei o que começa a arriscar do nada. Zoidogamia, tá? Então, é o nome do processo de fecundação, de encontro de gametas, onde o gameta masculino nada para encontrar o gameta feminino. Depois disso, o que vai acontecer? A gente já viu. Deixa eu passar para uma outra. A gente já viu, né? Então, eu tenho lá. Aqui foi formada uma célula diploide, ou zigoto, que é 2N, que veio o quê? Do encontro dos dois gametas. E esse zigoto vai se nutrir das outras células do óvulo, que são o quê? Haploides. Lembram disso, né? Esse outro tecido aqui, que vai nutrir o zigoto, até que ele vire um embrião, pode ser chamado de nucelo. E, mais para frente, esse embrião vai crescer, né? Esse zigoto, na verdade, vai crescer e originar o embrião. Cresce como? Por divisão mitóticas. Em volta dele, eu continuo tendo tecido haploide. E a essa estrutura aqui, eu dou o nome de semente. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida, professora. Pode falar. Quando o zigoto está crescendo por divisões mitóticas, ele Sim. vai se nutrindo de nucelo, não é isso? Se nutrindo, ele não come, ele não tem uma boca, ele consegue absorver os nutrientes dessas células do nucelo. Isso mesmo. Mas não pense que ele se nutre comendo, né? Ele não tem boca, ele absorve os nutrientes, tá bom? Das outras células que estão em torno dele, que são as outras células do óvulo. Essas células aqui. Essas células aqui. Tá certo, entendi. E tem a osfera que vai ser fecundada, mas ele tem outras células também. Qual é a função dessas outras células? Nutrir esse zigoto aí para ele se dividindo e se transformando em embrião. Até que ele já fica uma plantinha lá prontinha para germinar quando essa semente cair no chão. Já está a plantinha teoricamente formada, com a sua primeira raizinha, com a sua primeira folhinha. Ela está lá já formadinha, o embrião já está formadinho dentro da semente. Como ele se formou? A partir, se nutrindo, né, das outras células do gametófito, das outras células do óvulo. Tudo bem? Sim, tudo sim, professora, deu para entender. Deu? Tá. Deixa eu botar um novo slide, porque lembrem, né? Aí o que eu desenhei para vocês foi
Parou de funcionar meu PowerPoint, mas vamos lá. O que eu desenhei aí para vocês... Peraí. Foi o processo de encontro de gametas, né? Encontro do gameta feminino com gameta masculino, a fecundação, mas, nesse caso, o gameta masculino é flagelado, é chamado de anterozoide. E esse processo, então, é chamado de zoidogamia. Mas eu falei para vocês que tem um outro grupo de gimnospermas onde os gametas masculinos não são flagelados, eles perderam seu flagelo, são células imóveis. Então, vamos ver como isso acontece agora, né? Como esse encontro acontece. Então, de novo, eu tenho aqui um esporofilo feminino, um mega esporofilo com seu óvulo e o seu gametinha feminino. Sua osfera, em volta dele não é um vazio em branco, não, né? Tem várias células aqui, tá? Não pensem que aqui eu não desenhei nada, que não tem um tecido aqui, tá? E aí eu vou ter um esporofilo masculino, um microesporofilo formando, vou desenhar aqui em cima, tá? Mas não é em cima, não, é sobre a folha mesmo. Formando grãos de pólen. Só que nesse caso, os grãos de pólen têm duas células não flageladas, duas células imóveis. Uma dessas células é o gameta masculino, vai ser chamada de célula ou núcleo espermática. Nada mais é do que o gameta masculino. Vocês podem ver também outros termos para essa célula. Podem ver núcleo espermático ou célula germinativa, tá? Então, essa célula acaba recebendo outros nomes. Núcleo espermático é fácil, né? Eles só trocam célula por núcleo espermático ou célula germinativa, tá? Então, de novo, o grão de pólen vai ser transportado até a micrópila, a abertura do óvulo, com suas duas célulazinhas no seu interior. Desenho tão pequeno. E aí, o grão de pólen vai se abrir e uma célula vai ficar aqui. O núcleo espermático, a célula espermática, vai ficar lá. Como que ela vai ser transportada até a osfera, até o gameta feminino? Porque a outra célula, né? Lembrem que o grão de pólen tem duas células. A outra célula, ela abre mão de ser gameta, ela muda a sua função. Qual a função dessa outra célula? Formar um tubo que vai levar o gameta masculino até o gameta feminino. Esse tubo é chamado de tubo polínico. Então, essa outra célula passa a ser chamada de célula do tubo, porque ela vai formar o tubo polínico. Tudo bem? E aí, esse processo é chamado de sifonogamia. Então, nas gimnospermas, eu vou encontrar dois jeitos dos gametas se encontrarem. Ou pelo nado, o gameta masculino flagelado, chamado de anterozoide, nada para encontrar a osfera, o gameta feminino. Esse processo é chamado de zoidogamia. Num outro grupo de gimnospermas, o gameta masculino perde o flagelo. Ele passa a ser chamado, então, como é uma célula diferente, sem flagelo, recebe outro nome. Ele passa a ser chamado de célula espermática. E aí, como essa célula espermática vai ser... Opa, ela era a segunda, né? Como ela vai ser levada até a osfera? Porque a outra célula do grão de pólen forma um tubo, ela muda a sua função, ela passa a ser a célula do tubo e ela forma um tubo que vai transportar o gameta masculino até o gameta feminino. Completa independência de água para a reprodução, tá? Então, o gameta masculino não precisa mais nadar, porque ele vai ser levado, ele vai ser entregue de bandeja lá para o gameta feminino. Eu acho isso lindo, gente. É a independência da água. Agora forma-se um tubo que entrega lá o gameta masculino para o feminino, tá?
E esse processo é chamado de sifonogamia. Tudo bem? Professora, você não pode repetir essa parte? Eu me perdi um pouquinho. Tá. Então, existe... Nas gimnospermas, lembrem que tem 3 grupos de gimnospermas que habitam o planeta atualmente. Em 2 desses grupos, o gameta masculino... Vou voltar lá no slide. O gameta masculino, que está lá sendo formado dentro do grão de pólen, que está lá em outra folhinha, em outro esporofilo. Ele tem flagelo, ou seja, ele é uma célula móvel. O grão de pólen vai ser transportado pelo vento, né, até o óvulo, até o gametófito feminino, que tem seu gameta feminino no interior. Esse grão de pólen, esse gametófito masculino, tem lá no seu interior 2 células flageladas. Quando ele chega aqui nessa região do óvulo, que é chamada de micrópila, ele vai se romper e liberar essas 2 células, esses 2 gametas flagelados. Esses 2 gametas masculinos com flagelo são chamados de anterozoides. E aí, aqui nessa região tem água, o gameta masculino vai nadar até o feminino. Ah, qual deles? Os 2. Só que quem chegar primeiro, fecunda. Igual acontece na gente. Não tem caso de gêmeos na planta, não, tá? É difícil ter 2 embriões formados, tá? Mas, então, o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino. Como? Por meio do nado. Ele tem flagelo e ele vai nadar até o gameta feminino, desculpe. A esse processo dá-se o nome de zooidogamia. Tudo bem? Depois que esses gametas se encontram, origina uma célula 2N, o zigoto, que vai crescer por mitose, sendo nutrida por essas outras células haploides e formar o embrião. E isso tudo aqui vira a semente com o embriãozinho no seu interior e um tecidinho de nutrição em volta dele. Quem é esse tecido de nutrição? É um tecido novo? Não. É um tecido que já existia aqui. Lembrem, quando o esporo foi se dividindo, ele formou várias células. Então, né, o conjunto de células dá-se o nome de tecido. Esse tecido aqui de nutrição do embrião já existia. E ele é chamado, então, de nucelo. Tudo bem até aí? Tudo sim. Tá. Só que em outro grupo de gimnosperma, o gameta masculino, ele perde o flagelo. O gameta masculino que está lá dentro do gametófito, está lá dentro do grão de pólen, sendo formado numa folhinha, um esporofilo. Então, o gameta masculino, ele perde o flagelo. E ele recebe outro nome. Qual é o nome dele? Célula espermática, tá? E a outra célula? A outra célula vai funcionar como gameta masculino também? Não. A outra célula do grão de pólen muda a sua função. Ela passa a ter função de formar um tubo. O nome dela é célula do tubo. Então, de novo, pela polinização, pelo vento, o vento vai transportar os grãos de pólen, vai cair aqui nessa região, o grão de pólen com suas 2 células, na região da abertura, da micrópila do óvulo. Esse grão de pólen vai se abrir e vai liberar o gameta masculino, a célula espermática. Mas, como esse gameta masculino é imóvel, se liberasse lá, ele ia ficar parado lá, nada ia acontecer. Qual foi a solução para esse problema? A outra célula, então, vai formar um tubo, que é chamado de tubo polínico, que vai levar o gameta masculino até o gameta feminino, promovendo, assim, o encontro dos gametas, a fecundação. Tudo bem? Esse processo é chamado de sifonogamia. E aí já completa, pense, eu não falei de água, não falei de gameta nadar, não falei de nada. Gameta, completa independência de água para a reprodução. As plantas, ao longo do tempo, elas foram se tornando independentes da água. Lógico, água para viver todo mundo precisa, mas água para reprodução. Elas não precisam mais da água, algumas, né, lógico, outras precisam, mas ao longo da evolução houve esse processo de independência de água para a reprodução nas plantas. Tudo bem? Tudo sim, professora, obrigada. Agora deu para entender? Deu sim. Agora uma coisa, cuidado, hein, gente? Falam assim,
A sifonogamia, ou seja, o encontro de gametas sendo intermediado por um tubo polínico, é exclusividade de angiosperma? Não. Surge já em grupos de gimnospermas, tá? Todas as angiospermas são sifonogâmicas, ou seja, em todas as 270 mil espécies de angiospermas, há formação de tubo polínico, mas esse não foi um processo que originou junto com as angiospermas, não é uma exclusividade, tá bom? Cuidado com isso. Já a independência, às vezes eu vejo isso, a independência de água para a reprodução surgiu nas angiospermas. Mentira. Em grupos de gimnospermas, a gente já vê formação de tubo polínico, condução de gameta pelo tubo polínico, ou seja, completa independência de água no processo reprodutivo. Tranquilo, gente? Não vão me cair nessa, hein? Flor, fruto, isso são exclusividades de angiospermas. Mas independência de água para reprodução, não. Tubo polínico, não. Em angiosperma tem, mas não é exclusivo. Tem em gimnospermas também. Nem não em todas. Nas gimnospermas tem as duas coisas. Tudo bem? Gente, vocês estão aí? Sim. Tá. Tudo certo, professora. Tá. Então, ai meu Deus, eu desenhei isso aqui e não apaguei. E agora? Agora eu não vou conseguir. Será que eu consigo apagar? Tomara que sim. Ai, consigo. Eu expliquei à noite, eu quero explicar para vocês agora de novo. Acho que se eu fizer assim, eu apago, né? É burrinha. Tá. Então, gente, o que que dessa figurinha, essa imagem, né, essa fotografia está mostrando? Aqui está mostrando só a pontinha do óvulo, a região da micrópila do óvulo, aquela região do óvulo que é abertinha, onde o grão de pólen vai cair aqui, tá? E aqui, o que que eu tenho aqui, esse tecido? Eu tenho deixa eu desenhar. O que que eu tenho que imaginar? É lógico que eu não estou vendo isso em microscopia, né? Uma fotografia que não tá assim, como se fosse a olho nu, mas eu tenho que imaginar que aqui eu tenho o gameta feminino, a oosfera, e aqui em volta eu tenho as outras células do óvulo, as outras células do gametófito feminino. Tudo bem? Todas essas células aqui, inclusive o gameta, são N, tá? Então, aqui está a oosfera, o gameta, e ali as outras células do óvulo, as outras células do gametófito feminino, tá? O que que vai acontecer? O grão de pólen, o grão de pólen vai cair aqui, vai ser trazido pelo vento, vai cair aqui. E aí, vamos imaginar que esse grão de pólen é de uma gimnosperma, e esse óvulo também, que tem as duas células, os dois gametas flagelados, os anterozoides, tá? E aí, esse grão de pólen vai se abrir, vai se romper aqui, né? Via. Desculpe aí. Então, o grão de pólen vai se abrir, vai ser digerido. Isso aqui a micrópila ajuda a fazer, tá? Aqui na micrópila são liberadas substâncias que digerem essa parede dura do grão de pólen. Essa parede do grão de pólen é formada por uma substância dura, que é chamada de esporopolenina, tá? Então, os gametas, os anterozoides vão ser liberados aqui, e quem nadar primeiro, meu filho, salve-se quem puder. Quem nadar primeiro vai encontrar lá o gameta feminino. A oosfera, encontrando esse gameta, vai fecundar esse gameta. Tudo bem? E formar aqui
uma célula diploide, o zigoto, que vai se nutrir das outras células haploides, vai se nutrir do nucelo. Do nucelo, que são células haploides que vão nutrir, quando esse embrião se formar aqui, ele vai ser nutrido por esse nucelo. Tá? Então, a esse processo dá-se o nome onde os gametas masculinos nadam para encontrar o gameta feminino, zooidogamia. Mas a gente viu que em algumas gimnospermas, vou desenhar aqui para vocês, só para fechar isso. É a última coisa que eu vou falar, tá? Eu prefiro ir assim, passo a passo, devagarzinho, mas garantir que vocês entendam do que falar muito rápido e ninguém entender nada. Então, de novo, a gente vai imaginar que agora é um óvulo de uma outra gimnosperma, com a sua oosfera aqui, o seu gameta feminino aqui, rodeado das outras células N aqui. Tem alguém falando ou tá tudo bem? Tá. De novo, o grão de pólen vai... O professor sofre, hein, gente? O grão de pólen vai cair aqui, trazido pelo vento, a anemofilia, só que agora, nessa gimnosperma, as células que o grão de pólen está trazendo, que o gametófito masculino está trazendo, não tem flagelos. Então, uma célula é chamada de célula do tubo, e a outra célula, que é o gameta propriamente dito, o gameta masculino propriamente dito, é chamado de célula espermática. Tudo aqui é haploide, hein, gente? Lembrem que veio lá do esporo. De novo, o grão de pólen vai se abrir aqui, essa parte do grão de pólen vai se digerir, esse gameta masculino vai ser liberado aqui. Na verdade, não ocorre assim, ocorre concomitante, né? Mas imaginem que esse gameta masculino ia ser liberado aqui. Como que ele vai atingir esse gameta feminino? Se aqui não tem água, ele não tem flagelo. Por quê? Essa célula aqui vai formar um tubo que vai transportar o gameta masculino até o gameta feminino. Entregou, olha que beleza. Agora você não precisa nem nadar. Eu te levo até lá. Tá bom? Então, levou de novo, encontro de gametas, fecundação, origina o zigoto que vai crescer e formar o embrião. Tudo bem, gente? Tudo sim, professora. Para fechar, esse processo de formação do tubo polínico é chamado de sifonogamia, não é exclusividade de anjo nem de gímeno, ocorre nas duas. Assim como zooidogamia também não, né? Embriófita, pteridófita, ocorre encontro de gametas por meio do nado do gameta masculino, que também é chamado de anterozoide nesses outros grupos de plantas, tá? Gameta feminino em planta sempre é chamado de oosfera. Gameta masculino em planta tem dois nomes a depender se ele é móvel ou imóvel. Se ele é móvel, ele é sempre chamado de anterozoide. Se ele é imóvel, ele é chamado de célula espermática, tá? Aí ficou uma síntese. Deu para pegar? Deu para pegar, sim. Tá, então, o último slide, né? Só para você... Último não, penúltimo. Só para vocês... Aqui é um grão de pólen, um gametófito masculino de uma gimnosperma, cujos gametas não são móveis, são imóveis. Então... Lá dentro do grão de pólen eu tenho duas células, né? Dentro do gametófito masculino eu tenho duas células. Uma delas, que é o gameta masculino propriamente dito, o núcleo ou célula espermática, ou aquele chamou de célula germinativa, tá vendo? A célula espermática e a célula do tubo. Qual é o papel desse tubo, dessa célula do tubo?
Quando esse grão de pólen cair lá na micrópila do óvulo, essa célula vai crescer e transportar o gameta masculino até o gameta feminino, tá? E há independência de água para reprodução. Tranquilo? Tranquilo, professora. E aí, aqui um cladograminha, né? Onde a gente consegue ver as gimnospermas. Então, as plantas com sementes nuas que habitam o planeta atualmente, elas formam um grupo monofilético, tá? E, como eu falei para vocês, são 3 grupos que a gente tem atualmente vivendo no planeta. Cicadofita, a gente vai ver na próxima aula a morfologia, a carinha de cada uma dessas plantas, tá? Então, sempre que eu tenho o sufixo fita na botânica, o sufixo fita, vou escrever aqui. Não consigo, porque eu tô... Mas o sufixo fita, P-H-Y-T-A, fita, é o sufixo de divisão. Qual é a categoria lineana ou hierárquica de divisão? É abaixo de reino. Em plantas, a gente costuma usar divisão ao invés de filo. Então, se eu relembrar as categorias propostas por Linneu, as categorias lineanas ou hierárquicas, eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, tá? Então, abaixo de reino, eu tenho a categoria de filo. Eu estou trabalhando com o reino Arqueplastida, vocês lembram? E eu tenho vários filos dentro de um reino. Alguns filos são de plantas com sementes nuas. Na botânica, a gente não costuma usar o termo filo. A gente usa o termo divisão, mas é a mesma coisa, é a mesma categoria lineana, abaixo de reino, tá? Na botânica, sempre que vocês virem fita, eu estou me referindo à divisão, ou filo. Então, eu tenho 3 filos, ou 3 divisões de plantas com sementes nuas habitando o planeta atualmente. Só vou dar os nomes, mas na próxima aula a gente vai ver cada uma delas, tá? A morfologia de cada uma delas. Então, a divisão ou filo cicadofita, ginkgofita e coniferofita. Todas habitam o planeta atualmente, todas as 3 apresentam sementes nuas. Essas 3 divisões, cicadofita, ginkgofita, coniferofita, são pequenininhas. Cicadofita só tem 2 famílias, ginkgofita só tem uma família e uma única espécie que habita o planeta atualmente. Uma divisão, um filo monoespecífico, com uma única espécie, e a maior divisão, maior filo de plantas com sementes nuas que a gente tem atualmente no planeta é a divisão coniferofita, com 6 famílias. É o grupo das coníferas, dos pinheiros, das araucárias, das sequoias, dos cupressos, tá? É o mais conhecido, e é o que é mais usado dos podocarpos, que a gente viu que tem aqui, né, em Alagoas. É o grupo que é mais conhecido, mais usado, tem maior importância, tá? Mas a gente vai ver a carinha de todas elas, a morfologia de cada um desses grupos aqui, para vocês ficarem apaixonados. Tá bom? Tá certo, professor. Vou voltar aqui para vocês. Alguma dúvida? Opa, eu travei. Alguma dúvida ou tá tudo bem? Por mim, tudo bem, professora. Deu para entender pelo menos esses 2 processos aí? O que é sifonogamia, o que é zoidogamia, o que é microesporofilo, megaesporofilo, microstóbilo, mega... Eu sei que é, assim, como eu falei para vocês, são novidades para vocês, né? São termos novos, então demora um pouquinho para a gente assimilar. Mas você entendendo na aula, quando você lê de novo, você vai... Deixa eu parar, eu estou gravando, gente. Você vai